Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a entrevista do Mike Pence ao Joe Rogan, né? Eu não ia nem falar sobre essa entrevista porque esse cara é uma russétia, né? É um ativo russo, claramente, falando um monte de besteira sobre a Ucrânia sem nenhum sentido algum. Aí ele falou sobre a interferência dos Estados Unidos, né, no Brasil, porque os Estados Unidos que criou esse negócio de desinformação. Gente, não precisa. Por que os Estados Unidos precisaria criar isso? É lógico que isso foi criado aqui no Brasil mesmo. Não tem lógica nenhuma. Os Estados Unidos mandaram as instituições e não sei o que lá para alterar as coisas no Brasil logo depois da vitória do Bolsonaro em 2018, ou seja, quando o Trump ainda era presidente, né? Então quer dizer que o Trump estava por dentro disso, o Trump mandou o pessoal da CIA para sacanear o Bolsonaro aqui no Brasil, é isso? Não faz sentido esse negócio, cara. Não faz nenhum sentido isso. Eu já expliquei para vocês que existe o Atlantic Council, esses conselhos que ficam falando sobre desinformação e coisa e tal. É lógico que existem, é lógico que eles fazem ações nisso daí. Mas a importância desse pessoal é muito menor do que existe. O que está acontecendo aqui é o pessoal querendo dar uma importância muito grande a essa máquina americana de influência, como se ela fosse realmente muito influente, e não é. Essa notícia foi sugerida por Limpei a Bunda com a Cartinha da Democracia. Eu tenho mais canais que Veneza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu nem ia falar sobre esse caso, porque esse cara é um Russetti, não tem credibilidade nenhuma. Então não tem nada que ele acrescente de fato. Mas como muita gente sugeriu essa notícia lá no Visão Libertária, eu achei importante explicar esse motivo para esclarecer para o pessoal que, olha só, não confia nesse cara não, esse cara é maluco, tá? Esse cara é ativo russo mesmo. Então, se ele mente sobre a Rússia e a Ucrânia, para ele estar mentindo sobre o Brasil também, não é muito longe para fazer isso, né? Eu já falei sobre esse assunto, sobre esse caso que já surgiu em outras situações, né? Não porque mandaram, isso não é novidade não, tá? Que o Atlantic Council e outras agências americanas mandaram ajuda para as agências de checagem de fato brasileiras e não sei o que lá. E a gente já tinha falado sobre isso não é novidade, no Twitter Files apareceu essa informação também. E eu não tenho dúvida que isso aconteceu, tá? Eu não tenho dúvida que aconteceu. De fato, essas agências mandaram coisas para cá. A dúvida que eu tenho nisso é você achar que tudo que aconteceu com o Bolsonaro, né, tudo que aconteceu com o Alexandre de Moraes foi porque os Estados Unidos ajudou, porque os Estados Unidos deu força. E eu não concordo com isso. Isso foi motivado aqui no Brasil mesmo. Eles não precisam os Estados Unidos fazer isso, porque a elite aristocrática socialista brasileira já tem esse interesse naturalmente, né? Aliás, ela se inspira muito mais na Europa do que nos Estados Unidos, no final das contas, né? E na Europa é exatamente o que você vê de muita similaridade. Os Estados Unidos, embora você tenha os democratas lá e coisa e tal, que não gostam do Trump e coisa e tal, a verdade é que não tem nenhuma lei ainda de censura nos Estados Unidos. Ainda tá, a primeira emenda... É a primeira ou a segunda emenda? A primeira emenda, né? Que é contra a censura, ainda está valendo lá nos Estados Unidos, que é excelente para eles lá, né? O mesmo não se pode dizer da Europa. A Europa está cheia de lei de censura lá e coisa e tal. O Brasil se inspira muito mais na Europa do que nos Estados Unidos, no final das contas, né? Então, é isso. O que ele fala aqui, né? Tem um trechinho menor que ele fala aqui, em que ele diz que depois das eleições de 2018, um tribunal de censura foi instalado no Brasil. Qualquer conteúdo pró-Bolsonaro deveria ser barrado, né? Sim, foi, mas primeiro, não foi tão eficiente assim, né? Porque você concorda comigo que a gente continuou falando um monte de coisa pró-Bolsonaro e saía, né? E outra coisa, em 2018 a CIA fez isso aqui no Brasil, a CIA, debaixo do Trump, mandou gente para censurar o Bolsonaro aqui no Brasil. Acho pouco provável isso, não acho factível. Eu sei que esse pessoal fala que a CIA age de forma independente do presidente. E, de certa forma, sim, eles têm alguma autonomia em relação à presidência da República, né? Mas, de qualquer forma, o Trump ficaria sabendo disso, né? O Trump teria esse conhecimento. Então, não me parece viável isso daqui. Ah, mas foram agentes externos de contra-informação e não sei o que lá. E eles agiram, certamente agiram, fizeram toda essa questão de checagem de fatos e coisa e tal. Mas isso não aconteceu só aqui no Brasil. Aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro nesse momento. Justamente por quê? Porque a esquerda no mundo inteiro estava se sentindo acuada, queria ganhar novamente o controle do discurso e daí, né, inventou essa história de checagem de fatos. Que é uma besteira no final das contas, né? Guerra de informação não existe defesa. Guerra da informação é guerra só de ataque. Então esse negócio de checagem de fatos é contraproducente. Ao contrário, né? Você gera mais
Por isso que eu evito, inclusive, ficar desmentindo mentiras russas ou ficar desmentindo essas russetes que vão falando coisas desvairadas por aí, porque justamente quando você fala de alguma coisa, quando você defende alguma coisa, você acaba dando munição para outro lado. Então não é bom fazer isso. É melhor deixar para lá, ignorar completamente, né? E como eu falei, eu nem ia falar desse cara aqui porque é Russet. Se você vê a parte que ele fala sobre a Revolução Maidan, não porque a CIA que fez a Revolução Maidan para poder brigar com a Rússia, não sei o que lá, ou seja, ele fala literalmente o ponto do Putin, né? O ponto do Putin é esse, não porque a Revolução Maidan foi feita pela CIA e coisa e tal, que feita pela CIA, meu amigo, o pessoal quer liberdade, querer liberdade, todo o povo quer liberdade, todo o povo quer prosperar. Por que teve a Revolução na Praça Maidan? Porque os ucranianos olhavam para a Polônia e viram que a Polônia se integrou com a Europa, a Polônia entrou para a OTAN, e a Polônia, que estava na mesma merda que a Ucrânia há coisa de 20, 30 anos atrás, agora está um país maravilhoso. Pô. Eu vi isso pessoalmente, eu tive lá na Polônia, eu tive lá na Ucrânia. A Polônia realmente está obra para tudo quanto é lado, um monte de prédio moderno, economia dinâmica, todo mundo empregado, todo mundo com trabalho. Assim, realmente a Polônia está a locomotiva de crescimento da Europa nesse momento. E por quê? Porque justamente abandonou o socialismo, abandonou a ligação com a Rússia e se integrou com a Europa. Muito melhor, realmente. Então, o que o pessoal da Ucrânia quer? A mesma coisa, quer também se integrar com a Europa. Toda a Revolução da Praça Maidan, eu fiz um vídeo explicando todo o processo que aconteceu lá. Está lá no meu canal Diários da Quarentena, porque é um formato meio documentário que eu não costumo fazer aqui. Eu expliquei tudo o que aconteceu durante a Praça Maidan e foi basicamente isso. É o povo ucraniano querendo prosperidade e liberdade. Caramba! Precisa da CIA para isso? Vocês acham que precisa de fazer... Olha só, sabe quem fazia esse mesmo discurso? O cara de Cuba. Você lembra quando teve os protestos em Cuba em 2021, que o pessoal queria derrubar o Dias-Canel e coisa e tal? O que o Dias-Canel falou? Não, porque a CIA que está infiltrando gente aqui... Tome muito cuidado com esse papo de CIA infiltrando, porque a população não precisa de infiltração para querer liberdade. Toda a população quer liberdade, quer prosperidade naturalmente. Ninguém quer ficar debaixo de regimes de merda socialistas, né? O caso da Rússia e o caso de Cuba também. Então, não tem... O que ele falou da Praça Maidan é um absurdo completo. O que ele falou ali é o discurso do Putin de que não, que os Estados Unidos que comprou briga com a Rússia, não sei o que lá, usando os ucranianos e não sei... Para quê? Para que os Estados Unidos ganharia com isso? Que história é essa? Para que... A Ucrânia tentou entrar para a OTAN em 2008 e foi negada a entrada dela para a OTAN. A OTAN não aceitou a entrada da Ucrânia. Se os Estados Unidos quisesse expandir a OTAN por algum motivo, teria simplesmente aceito a Ucrânia na OTAN em 2008. Não precisava de Revolução Maidan, não precisava de revolução nenhuma. Ou seja, o que aconteceu, na verdade, foi o povo ucraniano que estava querendo, desde quando saiu da União Soviética, ele sempre quis independência da Rússia. Depois que caiu a União Soviética, eles começaram a querer se aproximar da Europa, é natural. Né? E ainda mais quando viram, né, a prosperidade na Polônia, nos países bálticos, no pessoal que realmente entrou para a Europa. Pô, que negócio é esse? Ninguém quer ser pobre não, meu amigo. Ninguém quer ser pobre com pouca liberdade, não. Todo mundo quer ser rico, quer ser mais próspero e ter mais liberdade. É isso que fez a Revolução da Praça Maidan. E surgiu espontaneamente entre as pessoas de lá. Tem as histórias todas daquilo lá. Vê o meu vídeo lá no canal Diários da Quarentena sobre a Revolução da Praça Maidan, né? Que na verdade é errado dizer Praça Maidan, porque Maidan na verdade é praça em ucraniano. Mas o nome da praça é Praça da Independência, que foi onde aconteceu essa revolução lá, né? Enfim, é uma história muito bacana, inclusive, e tem muitos paralelos com o Brasil, tá? Então esse cara aqui está reproduzindo propaganda russa. Aí o que ele fala? Que no caso do Bolsonaro, em 2018, a CIA teria mandado, feito, né, através do Atlantic Council, não sei o que lá, iniciado uma operação, não sei o que lá. Como se os idiotas aqui no Brasil não fossem capazes de fazer idiotices como essas por eles mesmos. É lógico, porra, não tem nada... Que negócio os Estados Unidos mandou fazer aqui? Não, que houve uma pressão dos Estados Unidos para não haver golpe no Brasil, houve, né? Eles abertamente falaram que não aceitariam um golpe no Brasil, mas até aí tá tudo ótimo, eu tô do lado dos Estados Unidos nessa, eu também não quero golpe nenhum nisso daqui. Interferência na eleição brasileira teve do TSE mesmo, do Alexandre de Moraes mesmo. Vocês viram as mensagens na Folha de São Paulo falando, o cara lá, não, arruma alguma coisa contra fulano pra gente censurar aí, não sei o que lá, né? Pega uma opinião mais ácida e coisa, use a sua criatividade. Ou seja, é coisa de amador mesmo. Você acha que se fosse a CIA gerenciando esse negócio aqui no Brasil, não ia ser mais profissional esse troço?
Ia ser muito mais profissional, meu amigo. Eram os amadores aqui do Brasil mesmo, fazendo essa lambança, e a gente viu isso com o negócio lá da Folha. Então, o discurso desse cara aqui, primeiro, não traz nada de novo, que o que ele está falando aqui já saiu no Twitter Files, eu já falei isso no meu canal aqui. E segundo, o que esse cara está falando é fazendo propaganda pró-Rússia. O Putin está desesperado, a economia russa está destruída, e o Putin não tem onde ir na Ucrânia, ele não consegue avançar mais, avança merreca por mês lá, e perde soldados pra caramba, perde tanque pra caramba, ele sabe que não vai conseguir manter a guerra por muito tempo, está desesperado para fazer um acordo de paz. E daí está com essa grande manipulação de propaganda nesse momento, né? Então é só isso, não tem nada demais no papo desse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.